Bom, já conosco aqui no Entre Nós, a Juliana Rosa, a Juliana que está acompanhando a movimentação em Brasília e também no mercado financeiro com relação àquela proposta da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Está começando a tramitação no Congresso Nacional e, claro, está todo mundo de olho aí com lupa no orçamento e naquela previsão de se aumentar o imposto dos super ricos para conseguir financiar essa isenção. Ju, seja bem-vinda, boa tarde. Tudo bom, Edu? Boa tarde para você, Renan. Oi. Tudo bom? Boa tarde para você que está aqui entre nós. É uma discussão que vai na direção correta, é um passo importante para essa discussão de injustiça tributária que a gente tem no Brasil. De fato, vários estudos mostram que pessoas que ganham 4 mil pagam mais imposto relativamente de quem ganha 4 milhões. Então, tem, de fato, uma injustiça tributária a ser corrigida. A expectativa é que esse projeto avance ao longo do ano, que até o final do ano seja aprovado, porque a sociedade apoia de forma massiva essa proposta, que foi uma pauta de campanha, uma promessa de campanha do presidente Lula. O governo anterior também de ambos os lados, né? Exatamente. Porque quando a gente estava na campanha ali, todo mundo estava prometendo essa isenção de 5 mil. Então, Exatamente. Em tese, o que a gente tinha era uma certeza que isso ia ser discutido. Exato. E você vê que a população apoia essa pauta, né? Então, é algo que é difícil imaginar que, em meio a essa necessária discussão de correção de uma injustiça tributária, também haja algum voto contrário no Congresso a uma pauta que é muito popular, né? Então tem essas duas questões. Por que tem uma injustiça tributária muito grande no Brasil? Porque o país escolheu tributar pouco a renda e tributar mais o consumo. No caso do imposto de renda, especificamente, o que os especialistas dizem é que o Brasil tem muito regimes especiais, simplificados, tem o simples, tem o lucro presumido. Então o que acontece? Na prática, quando a gente pensa em simples, a gente pensa num negócio pequeno, que tem uma margem de lucro apertada. Então, o professor Samuel Pessoa, por exemplo, que estuda a fundo essas comparações, ele fala, faz sentido simples para uma papelaria, para uma padaria, por exemplo. Mas o que acontece é que hoje, empresas que têm custos pequenos e altas margens de lucro, como, por exemplo, grandes escritórios de advocacia, consultorias de contabilidade, por exemplo, utilizam o simples não como uma forma de simplificar, mas como uma forma de elisão fiscal. Então, deixam de pagar imposto porque no Brasil as pessoas... você tem uma empresa, a pessoa tem uma empresa e a empresa está dentro do simples, então ela já tem um desconto, ela não paga aquela alíquota cheia, que é a alíquota média de uma empresa no Brasil, pessoa jurídica, paga 34%, mas dificilmente você vai encontrar uma empresa que pague 34%. Então, por exemplo, se ela está dentro do Simples, a alíquota varia entre 6% e 8%. E aí, na hora de distribuir os lucros para os donos, para os sócios, que são os dividendos, são isentos de imposto de renda. Então, o que o governo fez e que está sendo elogiado até pelos especialistas? Vai bater agora quanto que a pessoa física paga de imposto de renda com o que a empresa onde ela está inserida está pagando. Então, se não estiver pagando um mínimo, que essa é a discussão de 10% de imposto de renda, acima ali de um valor que agora vai ser discutido pelo Congresso, ela vai ter que complementar. Então, inclusive, incluindo dividendos. Então, a empresa, por exemplo, pagou 8% de imposto de renda e, então, para chegar no mínimo de 10%, faltou mais 2%. Então, a pessoa física vai ter que pagar o imposto. É uma discussão importante de ser feita. Não é a ideal, segundo os especialistas. O ideal era rediscutir quem que está dentro desses regimes especiais e que não deveria estar. Mas, politicamente, é muito difícil entrar com uma discussão dessa no Congresso, revisar o Simples. Imagina, é um negócio super impopular. Então, é uma forma engenhosa que os técnicos da Receita, que são altamente qualificados, conseguiram avançar para poder pegar esses casos que não pagam imposto de renda e, ao invés de mexer diretamente nos regimes, vão mexer nas pessoas que têm altos lucros e não pagam renda. Agora, tem que combinar com os russos, né?
Essa é a questão, porque a população brasileira, para vocês terem uma ideia, quase 90% recebe até 5 mil. Então, é muita gente que não vai pagar e pouca gente que vai ter que pagar. E aí tem que fechar a conta, porque a gente sabe que o risco sempre é desequilibrar né, gastos e recebimentos, ali, o desequilíbrio fiscal. E aí tem muita preocupação com isso, porque no final das contas é uma oportunidade de corrigir injustiça tributária, de ter um sistema que seja mais progressivo. Só que aí, no final das contas, a gente sabe que o lobby é muito grande, a pressão é muito grande. Então, para poder fechar a conta, ao invés de cobrar mais de quem ganha mais, pode, por exemplo, criar um imposto novo, sabe? Criar formas ruins para a economia. Já se falou em aumentar a contribuição social sobre lucro líquido, que aí você pesa ainda mais nas empresas, né? O peso dos impostos. Já se falou, vamos cobrar mais dos bancos, que os bancos são os que mais pagam. Como se eles não repassassem para a gente, né? Então, o crédito já é caríssimo no Brasil. Então, tem alternativas de fechar essa conta de maneiras ruins, né? Então, tomara que a gente consiga ver uma discussão importante de ser feita e que o resultado final seja mais justiça tributária e mais crescimento econômico com responsabilidade, né? Sempre esse o desafio na hora de mexer em tema espinhoso como esse, que é a tributação de altas rendas, né? O relator desse projeto é justamente o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele que vai ter que colocar na balança, né, esses 90% ou uma parcela menor que seria aí cobrada a mais. E aí, estamos aí nas mãos de deputados e senadores, parece que seria uma segunda reforma num sistema tributário já tão complicado, né? Pois é, porque no fundo todo mundo sabe que tem que fazer, mas quem tem rendas maiores não quer fazer no fundo, né? Então todo mundo sabe que tem que fazer, mas não se quer fazer. Então enfrentar esse tema é importante para o país, mas há certamente uma dificuldade porque quem recebe rendas maiores também não quer arcar com um custo maior de imposto de renda. Tem toda uma discussão se deveria isentar completamente todo mundo que recebe até 5 mil e ter desconto entre 5 e 7 mil. Lembrando que rendas de 7 mil são os 10% mais ricos do país, né? Então, tem essa discussão, se não aumentou demais a faixa, mas eu acho que isso, de novo, é uma discussão da sociedade, a sociedade encampou essa pauta e agora essa conta tem que fechar, né? E o Congresso é soberano, ele é eleito ali para aprovar as pautas, mas aprovar com responsabilidade. Então, você vai isentar quase a maioria da população, vai ter que convencer os russos a pagarem a conta, né? Ju, obrigado pela sua participação. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Valeu.